Campinas atualizou agora há pouco o número de casos de dengue. E pasmem, são mais de 11 mil. Um número cada vez mais próximo ao registrado em todo o ano de 2023. Neste momento, representantes de hospitais públicos e particulares estão reunidos na prefeitura para falar sobre o combate à doença que tem se espalhado rapidamente e tem preocupado muita gente. E o repórter Fábio Oliveira e o cinegrafista Marcos Gatti acompanham tudo pra gente e vão nos dar essas informações para você que está ligado no Alerta, para toda a sua família. Aqui, em primeira mão, eu vou chamar o Fábio, que está sempre alerta, para poder contar para a gente o que está rolando nessa coletiva sobre a dengue em Campinas. Bom dia, Fábio, seja muito bem-vindo. É isso mesmo, Maurícia, muito bom dia para você, bom dia para quem está ligado no nosso Alerta Total. Essa coletiva, esse encontro, aconteceu por volta das 10 horas da manhã, acabou agora, pouquinho às 11 horas da manhã, o encontro entre pessoas dos setores privados, representantes dos setores privados, da saúde e setores públicos também, estiveram presentes aqui junto com o prefeito Dário Saad para falar sobre ações de combate à dengue, falar também um pouquinho sobre a padronização na hora do atendimento em hospitais, tanto os públicos, também privados. Campinas, aí mais de 11 mil confirmações de dengue nos últimos dias, quase o mesmo ritmo de 2023, e esses números vão aumentando a cada dia que passa. É com isso que o prefeito Dário Saad conversou com essas pessoas que aqui estavam, para tentar aí fazer uma padronização na hora do atendimento. Nós vamos conversar agora com o representante da rede pública, o Sérgio Bisonha, está aqui com a gente, ele é presidente da rede Mário Gatti, vai conversar com a gente aqui um pouquinho para falar quais são as medidas, quais são os tipos de padronização que a rede Mário Gatti vem se preparando para o futuro. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. A rede Mário Gatti, como todos os hospitais, eles têm que estar preparados para situações epidêmicas. Então, além do atendimento normal que a gente já faz usualmente, a gente tem uma demanda muito aumentada por conta de uma epidemia, no caso a dengue. Essa epidemia tem uma diferença. Nós temos uma associação com algumas recidivas do caso Covid, sendo que esses Covids, a maioria já vacinados, são mais leves, mas têm um atendimento hospitalar. Então, essa demanda, a gente tem que estar preparado com insumos, que são insumos básicos, com exames específicos para diagnóstico e, eventualmente, para situações que tenham muita necessidade de hidratação, centros de hidratação nesses hospitais e o pronto-socorros e as UPAs. Então, a gente está se preparando e conversando com os hospitais privados também para todos trabalhar uníssonos e um ajudando o outro ou atuando em dificuldades que eventualmente um tenha e o outro está com um pouco mais de liberdade para fazer. Então foi uma conversa muito interessante, muito franca e falando sempre para lembrar que cada atendimento dengue que é feito, para lembrar a população de cuidar da sua casa. Porque se a gente tem uma curva ascendente, tentando subir, que pode chegar até 100 mil casos nesses próximos 8 semanas, se a população atuar, se ela ficar sensibilizada, uma vez por semana, cuidar de sua casa, saber se não tem acúmulo de água, a parte de dengue e também facilitar o acesso das casas. A Secretaria de Saúde, isso ajuda demais. E talvez se a população sensibilizar e a gente atuar mais fortemente nessa área, a gente consiga quebrar um pouco essa curva e, apesar do aumento, não chegar num número tão expressivo como 100 mil casos nas próximas semanas. Hoje, Sérgio, como é que está a rede Mário Gatti em relação à dengue? Na verdade é o seguinte, de janeiro e fevereiro, que terminando ontem, hoje é dia 1º, nós tivemos um aumento de 30% na demanda, tanto nos hospitais pronto-socorro Mário Gatti, Ouro Verde e Mário Gatinho, como nas UPAs. Só que esse aumento, 15% foi por conta de suspeita de dengue, mas os outros 15% são pacientes que ou preocupados em estar com dengue, doentes que têm doenças crônicas, hipertensão, diabetes, idade, obesidade, mas também que pode estar com medo de Covid. Então nós estamos nos preparando, compramos um número significativo de 75 mil testes rápidos de Covid para tentar separar um diagnóstico de outro e minimizar o atendimento. Mas a gente tem que atuar e esperar que o número seja alto. A gente torce para que não seja, mas tem que estar preparado se for.
Sérgio, obrigado aí por atender a gente, obrigado, bom dia pro senhor. Então é isso, o Sérgio falou com a gente aqui, a gente vai liberar ele, que ele já tá na correria aqui do dia, né, fazendo várias coisas aqui e atendeu gentilmente aqui a nossa equipe de reportagem. E outro ponto importante que o Sérgio falou, o prefeito Dário Saad falou, né, que a Campinas, né, vem se preparando aí também para daqui a 8 semanas, que pode ter uma curva muito crescente aí, atingindo mais de 100 mil casos. Então, tanto a rede Mário Gatti, também rede privada, se preparando aí para que esse pico, né, da dengue não chegue, né, a 100 mil casos aí, mas vale a pena sempre as orientações, né, da gente sempre fiscalizar as nossas casas, sempre tá olhando, né, ao redor também, o vizinho, lembrando que os combates aí, o dia D da dengue começou hoje em Campinas também, devido a algumas ações que aconteceram por volta das 8h30 da manhã, drones sobrevoando alguns bairros, outros bairros que estão bem, com muitos casos, né, como Jardim Oulina, Jardim Campos Elíseos, Santa Lúcia, esses bairros aí estão com um pico muito alto de dengue e também hoje pela manhã alguns agentes, né, estão fazendo as telagens aí em relação a caixas d'água, né, a telagem é a famosa cobertura, né? Fazer a cobertura aí de telas, né? Para que esses mosquitos não possam fazer a reprodução aí em relação a essas águas paradas. Maurícia, eu volto com você. Qualquer novidade, qualquer detalhe, a gente acompanha ao longo da nossa reportagem, da nossa programação aqui na RFTV. Maurícia. Ok, muito obrigada, Fábio, muito obrigada, Gatti, pelas informações. Lembrando, gente, que eu tenho em mãos o ano passado inteiro foram registrados 11.503 casos de dengue. Esse ano foram só 60 dias e o número já está quase batendo. Em 60 dias de 2024, são 11.188 casos. E a gente viu ali no nosso link a informação de que nas próximas semanas, esse número pode subir para 100 mil. Então, é fundamental que as redes, né, as unidades de saúde, os hospitais públicos e privados estejam preparados, sim, para receber esses pacientes, né, para poder dar o tratamento adequado a esses pacientes, porque a dengue mata. E o Fábio disse, tem que olhar o quintal de casa, tem que ficar atento. Não pode deixar água parada, água acumulada, porque é criadora da dengue. Mas outra coisa importante que precisa ser feita e precisa ser inserida no nosso dia a dia, passar repelente e vou lembrar aqui rapidamente os sintomas da dengue. Febre alta, dor no corpo, principalmente nas juntas, manchas vermelhas, diarreia, vômito, dores abdominais e não necessariamente todos esses sintomas juntos. Então, aos primeiros sintomas, procure rapidamente uma unidade de saúde para você ser atendido de forma adequada e não entrar aí para uma estatística mais triste, né? Porque a dengue mata.